Quilombolas, ciganos, matriz africana, seringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco de babaçu, comunidades de fundo de pasto, faxinalenses, pescadores artesanais, marisqueiras, ribeirinhos, varjeiros, caiçaras, praieiros, sertanejos, jangadeiros, ciganos, açorianos, campeiros, varzanteiros, pantaneiros, caatingueiros. Segundo o Decreto 6040, são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam os territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos por tradição. Para ser reconhecido como tradicional, é necessário realizar práticas cotidianas de produção baseada no desenvolvimento sustentável. Estima-se que no Brasil cerca de 4,5 milhões de pessoas fazem parte dessas comunidades, ocupando 25% do território nacional. Povos tradicionais são grupos que possuem culturas diferentes, se organizam através das formas próprias de organização social, do uso de territórios e recursos naturais para sua reprodução sociocultural, religiosa e econômica, utilizando conhecimentos transmitidos oralmente e na prática cotidiana. Podemos citar como exemplo os povos tradicionais no Brasil, os povos originários, conhecidos popularmente por povos indígenas, nas suas organizações sociais, conhecidos por tribos e aldeias, tupis, guaranis, caigangues, tapuias, dentre outros. São exemplos de povos originários indígenas no Brasil. É característica comum das várias etnias indígenas brasileiras a valorização e o contato com a natureza, sendo que o modo de vida tribal, antes da ocupação violenta do homem branco no território brasileiro, permitia a caça, a colheita, a agricultura familiar como modos de subsistência dos povos indígenas. José Cirilo Pirimorini, que eu sou povo Guaraninguá, a minha aldeia Tecoane-Tenguá, bairro Loma do Pinheiros. A gente já morou quase 20 anos aqui na aldeia Anhetenguá, Tecoá Verdadeiro, né? Eu queria falar um pouco da cultura, né? Como é que vive, né? A nossa cultura nós, Guaraninguá, vivemos dentro da aldeia com o nosso modo de vida, né? Por exemplo, estar junto e as crianças, as mulheres e, e a gente come junto, conversa e dando os conselhos para a família, como é que tem que ter respeito dentro da aldeia, a gente faz esse tipo de conselho, né? Então, aqui a gente passamos alguma dificuldade sobre a questão da pandemia. A gente se cuidou bastante porque a doença mesmo, ele não sabe se é indígena, se é branco, se é negro, mas a doença vem matando, né? Então, com isso, a gente também aprendendo se cuidar e ficar na aldeia, dando conselho para a aldeia. Enquanto isso, a gente tem uma dificuldade, a questão da renda, né? Porque para tudo, como é que tu tem que... A gente faz trabalho, as mulheres fazem colares, balaio, e tu não consegue levar, né, para poder vender e trazer seu alimento. E isso tudo dificultou a nossa vida. Então nós temos que pensar de que forma
para não passar fome, né? Nós temos que pensar de que forma podemos ajudar a aldeia para poder vender seu artesanato, a única renda que a gente tem. E a outra coisa, a nossa plantio, né? Que, por exemplo, aqui nós plantamos batata doce, milho, carne doce e alguma frutífera, né? Alguma frutífera nativa e não é nativa também, por exemplo, bergamota, laranja, a gente tem. Mas a gente precisamos mais ajuda para poder continuar, porque continua permanecendo essa doença, né? Porque essa doença, o vírus está vindo para matar. E aqui no Rio Grande do Sul tem bastantes indígenas morrem com essa pandemia, com essa doença, né? Então a gente estamos preocupando bastante, né? E isso que nós queremos divulgar da nossa cultura, nosso ponto de vista, como eu sou Guarani-Mbuiá, né? Eu represento como povo indígena, eu fico muito feliz de buscar uma solução para os povos indígenas, principalmente os povos Guarani, né? Eu sou etnia Guarani aqui no estado, eu fico contente também com esse apoio, né? Porque nós sozinhos, os indígenas, não vamos resolver a questão da pandemia, a questão da questão da renda, a questão se não tem algum apoio, como é que os indígenas vão viver, né? Então nós estamos lutando, vamos lutar, vamos continuar lutando e nós precisamos de respeito os povos indígenas, o povo originário aqui no Brasil. Também são considerados povos tradicionais as organizações sociais provenientes dos descendentes dos africanos, sequestrados durante o período de escravidão do Brasil. E, com isso, é importante ressaltar que foram 3 povos que passaram por este holocausto. Povos bantus, do século XVI, provenientes de Angola e Congo. Povos iorubás, do século XVII, provenientes da Nigéria, e os povos Fons, popularmente conhecidos como Jejes, provenientes do reino de Daomé, atual República do Benin. As unidades territoriais tradicionais são grandes mantenedoras do patrimônio simbólico do negro brasileiro, a memória cultural da África. Afirmou-se aqui como território político, mítico, tradicional para sua transmissão e preservação. Ficou para os membros de uma civilização desprovida de território físico a possibilidade de se reterritorializar na diáspora através de um patrimônio simbólico, reunido no saber, vinculado ao culto das muitas deidades, a institucionalização das festas, das formas musicais e das danças, da alimentação tradicional, da circularidade, do respeito ao mais velho e de compromisso com o mais jovem. Boa tarde, axé para quem é de axé, benção aos meus mais velhos e aos meus mais novos. Sou Iá Nara de Oxalá, aqui da Lomba do Pinheiro, né? E vim conversar um pouquinho falando sobre a tradição de matriz africana. Ser de tradição de matriz africana é uma honra. Sou de matriz africana desde o ventre da minha mãe, né? Tenho 48 anos de assentamento, né? De aprontamento, que é assim que se fala. E sou neta e filha de santo, né? De Tininha de Iemanjá, Ernestina Soares Batista, com muita honra. Foi com ela que eu aprendi e é o meu segmento hoje em dia, né? Minha avó deixou como herança, minha ancestral, de muita sabedoria. Hoje, né, valorizo muito mais minha matriz africana, porque isso está se perdendo, né? O que eu aprendi
foi acolhimento, amor e respeito. Desde criança, né, acompanhando minha avó, né, nos afazeres da casa de matriz africana e no seu dia a dia, nos acontecimentos, como torrar o milho, para que serve o milho, para que serve a pipoca, para que serve a canjica, para quem se oferta, para qual orixá é ofertado, né? Então, assim, desmistificando um pouquinho, né, da cabeça das pessoas que não conhecem, ser de matriz africana é isto, é dar amor, é um acolhimento, é deixar a porta aberta para quem precisa entrar, para quem precisa de colo, para quem precisa de carinho. Ser de matriz africana, para uma mulher negra como eu, é uma honra, porque é daí que se aprende a respeitar a natureza, a respeitar a terra que se pisa, porque a terra que se pisa é a mesma que se planta. Uma comunidade, por sua vez, é formada por todos os organismos que vivem em uma área, em um determinado período de tempo, ou seja, todas as populações viventes de uma região. Alguns autores definem ainda a comunidade como a parte viva de um ecossistema, um conjunto de pessoas que se organizam sobre o mesmo conjunto de normas, geralmente vivem no mesmo local, sob o mesmo governo ou compartilham do mesmo legado cultural e histórico. Os estudantes que vivem no mesmo dormitório formam uma comunidade, assim como as pessoas que vivem no mesmo bairro, aldeia ou cidade. Fichter, 1967, em suas definições para o uso didático, ressalta que é uma palavra que é rodeada de significados múltiplos e requer uma cuidadosa definição técnica ao que se propõe. Comunidade é um grupo territorial de indivíduos com relações recíprocas que servem de meios comuns para lograr fins comuns. São exemplos de comunidade tradicional as comunidades quilombolas, que são descendentes e remanescentes de comunidades formadas por escravizados fugitivos e nascidos livres nestes territórios, os quilombos, entre o século XVI e o ano de 1888, quando houve a abolição da escravatura no Brasil. Atualmente, as comunidades quilombolas estão presentes em todo o território brasileiro e nelas se encontra uma rica cultura baseada na ancestralidade negra e indígena. As comunidades remanescentes de quilombo ou quilombos contemporâneos são grupos sociais cuja identidade étnica é até hoje os distingue do restante da sociedade. Meu nome é Maite Garcia, tenho 51 anos, sou quilombola, moro no Quilombo dos Alpes. Sou muito feliz de estar fazendo esse vídeo para falar um pouquinho de mim, da minha avó. A minha avó era descendente de escravizados, batalhou bastante, carregou lenha nas costas, tomava água com limonada porque não tinha geladeira, não tinha televisão. Mesmo assim ela era feliz, costurava suas cobertinhas cantando. Eu me lembro dela cantando. As nossas festas eram com mocotó, com doce de talo de mamoneiro. Mesmo assim a gente foi muito feliz com a avó no nosso lado. Fazia pão feito em casa, coisas que eu faço também hoje porque eu aprendi com ela, com a minha mãe. E as nossas batalhas que a gente tem aqui no Quilombo é não ter água decente, luz decente, né? Internet para as crianças decente, né? Coisa que hoje em dia tu não vive sem internet, né? Sou muito feliz por ter a avó na nossa vida, né? Ela sofreu muito, a minha avó, né? Hoje a gente não passa o que ela passou,
Fico muito feliz de estar falando um pouquinho de mim, da avó, dos nossos antepassados escravizados. Triste pelo tudo que a minha avó passou, pelo que os meus antepassados passaram, mas mesmo assim eu sou muito feliz de ser uma pessoa negra, batalhadeira, ensinar um pouco do que a gente sabe para as crianças aqui do Quilombo. A gente planta, a gente capina ainda, a gente faz trabalhos de tricô, né? A gente é batalhadeira, a gente tem fogão a lenha, carreguei muita lenha nas costas, né? Porque é muito bom. Muita gente queria ter um pouquinho do que a gente tem gente que ainda sofre muito, tem muitos quilombos que ainda sofrem muito, tem muitos quilombos que não tem nem a reintegração de posse dos terrenos, da onde viveu o nosso antepassado. Mas eu quero deixar só um pouquinho da minha história, tá? Obrigada por escutarem, né? Convido vocês para vir visitar o Quilombo quando passar essa pandemia, né? Pra gente fazer um mocotózinho, né? E é isso aí. Beijos a todos. Mão de obra familiar. Em pequenas embarcações, ou sem elas, respeito a uma enorme intimidade com as águas, que alcançam uma condição sagrada. Essas são características que marcam pesca artesanal. São também exemplos de comunidades tradicionais, os pescadores e pescadoras artesanais, que assim são chamados por terem na pesca a sua principal atividade, desenvolvida em espaços de terra e água conhecidos como território pesqueiro. Carregados de mística e magia dos conhecimentos pesqueiros, como as técnicas, apetrechos tradicionais que retiram da natureza o que ela é capaz de repor. Esses ambientes são fundamentais para manterem o modo de vida e a reprodução social dessa comunidade tradicional. Os pescadores artesanais possuem enorme conhecimento local sobre vento, maré, cheias e vazantes, posição dos cardumes, entre outros. Eles aliam esse saber com técnicas tradicionais de pesca e navegação. Meu nome é Ivan Kuhn. Sou residente no município de São Lourenço do Sul, na cidade de São Lourenço, município qual eu nasci. Vim da agricultura familiar, mas já estou há 34 anos que eu estou na pesca artesanal, onde continuo até hoje. Hoje estou como presidente da colônia de pescadores aqui do nosso município, colônia Z8, que tem mais alguns municípios que estão conosco, que é Arambaré, Camaquã e o município do Cristal, que formam a colônia de pescadores Z8. Temos em torno de 240 associados pescadores artesanais. A pesca artesanal hoje ela nos deixa bastante preocupados. Eu vejo um futuro assim muito incerto para pescador artesanal e para a pesca. Ao longo desses anos todos que eu estou envolvido com a pesca, eu tenho notado que a cada ano que passa parece que as coisas se tornam mais difíceis. O pescador hoje vive uma situação difícil também em termos sociais, não tem documentação. E nós estamos dentro do Ministério da Agricultura, mas temos uma secretaria que nos dificulta muito a documentação do pescador. O pescador não tem identidade, ele não tem uma carteira de pesca, nenhum pescador tem, desde o ano de 2012, quando foi feito um recadastramento, e as carteiras acabaram não saindo. Então tem dificuldade para comercializar um pescado quando ele chega numa indústria, porque precisa recorrer de sistema para saber se ele está legalizado para pesca naquele local, para aquelas espécies. É uma situação bastante complicada. Temos também a diminuição das espécies que a gente tem sentido nos últimos anos, de algumas, né? A concorrência também muito forte hoje com a tecnologia avançada, que quem tem recursos utiliza dessa tecnologia para cercar os cardumes. Nós aqui que vivemos muito da tainha
e da curvina, que são alvo dessas pescarias, né? Uma pesca que já foge um pouco da pesca artesanal, mas ela acaba acontecendo dentro da nossa Lagoa dos Patos. Então isso nos preocupa bastante. Temos uma espécie de peixe aqui que nós temos bastante com fartura, que é o bagre, mas infelizmente o bagre ele está judicializado aí por uma ação que colocaram ele como uma espécie que está em extinção, e coisa que para nós aqui isso não parece. É um peixe que tem bastante na lagoa e infelizmente não podemos pescar. Estamos numa luta aí para conseguir a liberação da pesca, pelo menos da pesca incidental dessa espécie, que ele acaba caindo na rede de outras espécies, né? E o pescador tem que jogar esse pescado fora. Então tudo isso aí vem nos atrapalhando muito, temos muita dificuldade. O pescador também tem muita dificuldade na hora quando para de pescar, para acessar um seguro defeso. Às vezes leva quase um ano para conseguir receber. Então nós temos passado aí por momentos bastante difíceis na pesca nos últimos anos. Estamos numa luta constante aí para ver se a gente consegue melhorar essa situação. Criamos uma lei aqui para o nosso estado, no Rio Grande do Sul, a 15233, que hoje nós estamos lutando para manter ela do jeito que está judicializado lá no Supremo Tribunal Federal, e nós estamos lutando para manter da maneira que está, porque é uma lei para ajudar na preservação da pesca futura, porque não adianta nós pescar demais num determinado momento e daqui a uns anos nós não temos mais o que pescar. Então, se nós conseguirmos manter a lei do jeito que está, já nós temos um pouco mais de esperança de um futuro melhor para a nossa pesca artesanal aqui no Rio Grande do Sul. As políticas públicas voltadas para os povos e comunidades tradicionais são recentes no âmbito do Estado brasileiro e tiveram como marco a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, que foi ratificada em 1989 e trata dos direitos dos povos indígenas e tribais no mundo. No Brasil, esse público passou a integrar a agenda do governo federal em 2007, por meio do Decreto 6040, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, PNPCT, sob a coordenação da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da República. Segundo os dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, as comunidades tradicionais constituem aproximadamente 5 milhões de brasileiros e ocupam 1/4 do território nacional. Por seus processos históricos e condições específicas de pobreza e desigualdade, acabaram vivendo em isolamento geográfico e/ou cultural, tendo pouco acesso às políticas públicas de cunho universal, o que lhes colocou em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica, além de serem alvos de discriminação racial, étnica e religiosa.